ask them. Boa noite, Tenente. Boa noite, Tenente. Boa noite, tudo bem com vocês? Que Graças a prazer. Deus. Oh, meu amor, Eu sou Salatiel Faria. Eu sou a Alessandra. Latião e Alessandra. Pronto. Eu sou Isso. Denise. Denise. Muito A senhora famosa. que todo mundo conhece. Tudo bem? Licença, boa noite. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer esse tempo que a senhora dedicou para a gente. A gente sabe que a senhora tem tempo corrido, a gente vem acompanhando a senhora nas redes sociais, tá? Muito obrigado mesmo, que bênção, cara. A senhora é uma bênção. E fazer uma observação. A Cádija, que mulher abençoada, Tenente. Que legal. Essa mulher tratou a gente a pão de ló, cara. Essa E mulher é ela uma que no bênção, cara. trate, ela é A senhora está doida. bem servida, hein? Ela que no trate, que ela é doida. A gente, primeiro, Tenente, a gente precisa falar de algumas empresas que apoiam o nosso projeto, pedir licença a vocês, aos telespectadores. A gente tem o Açaí do Biel, o Brabo de Nova Almeida, aqui da Serra de Nova Almeida, a Açaiteria, mas o Ponte é top, está com a loja nova, Espaço Kids top. A gente precisa falar também da loja Tiel Story, que é uma loja que trabalha com roupas de marca, perfumaria e calçado 100% original, entregue toda a Grande Vitória em todo o país. Pedir às pessoas para já irem no Instagram acompanhar o trabalho desse pessoal. Açaí do Biel 10 e @Tiel Story para acompanhar. Muito obrigado, vamos que vamos, Tenente. Tenente, seja bem-vinda ao nosso humilde projeto. Eu tenho certeza que vai agregar muito para a gente, não só a nível de alavancar o projeto, mas principalmente, que é o objetivo maior nosso, é conhecimento e reconhecimento. A gente reconhece, mesmo estando de longe, o valor que a senhora tem tido para mulheres aí do Nordeste. A gente é baiano, então por isso que a gente tem esse negócio assim, porque a gente queria muito falar com a senhora hoje. Por isso que vocês são felizes. Não tem baiano que não seja feliz. Verdade. Mas para mim é uma honra estar aqui, é uma honra estar aqui. O projeto não é humilde, o projeto é extremamente grandioso. Estava aqui stalkeando vocês. Eu acredito e avalio que quando a gente tira qualquer minuto, qualquer grama da nossa vida para ajudar alguém, para ajudar o próximo, só em selo já basta, entendeu? Então eu estou muito honrada de ter sido convidada, de estar aqui conversando com vocês, de sei lá, meu Deus, o que eu sei, o que eu acho que eu sei, poder compartilhar com cada um e cada uma de vocês aqui. E para a Tenente se apresentar, por favor, Alessandra, para algumas poucas pessoas que não conhecem essa mulher ainda. Porque eu tentei decorar a sua apresentação, não consegui, porque deu 2 folhas de atribuição. Eu falei, não, então deixa que ela se apresenta. Cádia já mandou esse negócio enorme para vocês? Ô, cara. Não foi a culpa da Cádia, não. Foi na internet que eu pesquisei sua vida todinha. A internet fala muito bem da senhora. Ai, que bom. Que bom. Bom, vamos lá. Eu sou Denise, então eu gosto de falar que eu sou a terceira da família de 5 filhos, nasci na periferia de Salvador, num bairro chamado São Gonçalo do Retiro. Sou a filha do homem mais inteligente que eu conheço, Alessandra, que só estudou até o que a gente chama hoje de 5º ano, e na nossa época era 4ª série. Minha mãe é uma mulher forte, determinada, que grávida da 4ª filha, voltou a estudar de noite, deixando os 3 filhos em casa trancados. Porque ela dizia que não estava conseguindo acompanhar a gente nas tarefas da escola. Então, ela tinha que voltar a estudar para poder acompanhar a gente nas tarefas da escola. Porque meu pai e minha mãe sempre nos ensinaram e também empreenderam de que só era educação que ia modificar nossas vidas. Eu estudei em escola pública, estudei numa escola chamada ICEA, que fica aqui no centro da cidade. Aos 18 anos, eu entro na Polícia Militar do Estado da Bahia, fui na primeira turma de mulheres da Polícia Militar do Estado da Bahia. Falo sempre que eu tenho 2 grandes orgulhos na vida. Um de ser dessa primeira turma de mulheres da Polícia Militar do Estado da Bahia, e o outro é ser mãe de João Paulo, um jovem garoto de 21 anos, dono do meu salário e ultimamente dono do meu cartão de crédito. Que ele disse que pega emprestado e eu não vejo voltar. Nunca mais voltou para mim aquele cartão. Né? Eu sou formada pela polícia, né? Sou da primeira turma de sargento da primeira turma de oficiais. Sou formada em psicologia, tenho um mestrado em gestão social e desenvolvimento territorial. Estou fazendo um doutorado em gênero, mulheres e feminismo pelo Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Mulher, Gênero e Feminismo da Universidade Federal da Bahia.
Hoje estou como superintendente de prevenção à violência, mas trago na minha história a honra de ter ajudado a criar e a consolidar a Ronda Maria da Penha aqui na Bahia. Tem um projeto aqui que está falando que a senhora é a mulher que inspira. Oh, meu E, Deus! e isso é importante, sabe? Porque no mundo em que, às vezes, o empoderamento é mal interpretado, ou às vezes não é compreendido, porque vira uma. O que eu quero dizer, é tanta informação que a gente tem acesso que às vezes se confunde. E aí, quando a gente encontra, se depara com uma pessoa assim, com esse perfil que a senhora tem, e não é pelas qualificações, não, é pela história mesmo de vida e de conquista. Isso é orgulho para nós mulheres, para nós nordestinos, né? Para nós negros, né? Então, isso é muito honrado. E aí a gente fala que, pô, eu estou bem representada, estou Oh, muito bem Deus do representada. céu! Que nada, eu estou orgulhosa de vocês. Eu trabalho com isso, mas vocês estão desprendendo a tempo de vocês, a vida de vocês. Eu digo que quando eu me aposentar, eu preciso começar a fazer essa doação, né? Eu Porque não para mim é tão consigo ver necessário. ela aposentada, não. A minha irmã vai ter que acontecer, né? Um dia, não é possível. Vai ter que acontecer. Então, eu estou aqui Eu, para isso. eu, eu vi, né, tudo que eu consegui ler e acompanhar da senhora. A senhora é criativa, não é só determinada, é criativa, tem ideias. Então, como é que foi? Desde criança é assim? Quer dizer, eu li que a senhora não tinha essa intenção de ser policial, nunca foi. Não, não. A polícia, ela me aparece como uma opção de emprego, na verdade, né? Eu estou falando de uma menina de periferia, né? Estudando em escola pública, e meu pai, com 5 filhos, a preocupação dele, claro, que era estabilidade. E quando eu abri o concurso, ele falou: minha filha, abri o concurso da polícia. Minha irmã já tinha passado no concurso da Caixa Econômica, minha irmã mais velha. Abri o concurso da polícia, por que você não faz? E era novidade, assim. Eu estou falando de um tempo histórico. Hoje em dia talvez seja diferente, né? Hoje em dia a segurança pública, você anda na rua querendo enxergar a segurança pública. Mas a época que eu entrei na polícia, a polícia não era o clamor. Você não ligava o jornal, ficava vendo toda hora segurança, 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 segurança. Então eu não tinha noção do que era polícia, não tinha percepção do que era polícia. Então eu entro na polícia pelo emprego. Só que quando eu entro, eu me apaixono. Eu me apaixono por essa capacidade, por a possibilidade que a Polícia Militar tem, em qualquer estado que seja, de ajudar as pessoas. Eu vejo essa corporação assim, como esse local de ajuda das pessoas, de proteção das pessoas, de cuidado das pessoas. Então eu entro e aí eu me dou. Eu me dedico a essa corporação, minha vida inteira. Você tem noção? Hoje eu vou entregar minha idade pelo Instagram. Eu tenho 52 anos. Eu tenho 32 anos na polícia, 33 anos na Polícia Militar. Eu tenho mais tempo dentro da polícia do que fora dela. Eu entro na polícia com 18 anos, uma menina, uma garota, e passo 33 anos da minha história, da minha vida, dedicada a essa corporação. Então, muito do que eu sou, muito do que eu possuo, tanto materialmente como imaterial, eu devo à Polícia Militar do Estado da Bahia. Eu devo à Polícia Militar, eu devo a Deus, eu devo a meus pais e tudo o que eles são. Por isso que eu sempre digo que o que eu faço hoje em dia é para honrar meu pai e minha mãe, né? E agora João, para inspirar João, para fazer João querer sempre ir, sempre o melhor, sempre mais, para a vida dele, para a vida de quem está perto dele. Mas é a Polícia Militar que eu acho o reto compasso, que é onde eu posso ter essa criatividade que você falou aí, né? Então, eu acho que você, manhinha diz que eu não era criativo o termo que ela usava, não, mas que era atrevida. Mas a criatividade tem lá seu grau de atrevimento, né? Atrevimento, Se a gente não atrever, a gente não empreende, a gente não caminha, a gente não prossegue. Então, eu sou um pouco isso. Eu sou atrevida, eu sou muito determinada do que eu quero. E eu avalio. A gente não pode fazer mais do mesmo. Se você, sabe, se vocês fizerem sempre o mesmo, vocês não vão modificar o mundo. Porque a gente vai ficar naquela linha, né? A gente tem que. Se eu vejo uma oportunidade, eu agarro essa oportunidade. Então, quando eu entro na Ronda Maria da Penha, um pouco sobre isso. Eu faço, não. A gente não tem que estar aqui só fazendo visita. A gente não tem que estar aqui só acompanhando essa mulher na dor dela. Eu tenho que ensinar a ela que ela pode viver sem esta dor ou com esta dor, só que crescendo, só que se fortalecendo enquanto ser humano.
Então, a gente cria um monte de projeto na Ronda, a partir, claro, da psicologia, né, que eu estudei, mas a gente cria um monte de projeto na Ronda para fortalecer essa mulher, para fazer esta mulher entender que ela não está sozinha, que ela pode mudar a história dela, que ela pode ajudar outras mulheres a história dela, para dialogar com aqueles homens. Né? Então, foi atrevimento, foi criatividade, mas foi necessidade também, porque não dá para você pensar que você vai construir, você vai doar algo da sua vida para continuar trabalhando na consequência. A violência contra a mulher, a Ronda Maria da Penha trabalhava na consequência. A gente não pode trabalhar na consequência. A gente tem que voltar para a causa. Né? Na causa, eu quero que nenhum homem pense em agredir sua esposa. Esse é o caminho. Eu quero que nenhuma mulher sinta-se obrigada a continuar a relação por uma pressão social, cultural. Sabe? Eu vi, né? Religiosa, né, Tenente? Há muita pressão religiosa também, a gente sabe. Tenente, eu queria perguntar à senhora, se a senhora tem a real noção. Eu ouvi um senhor de quase 80 anos, ele falou comigo, ele falou, olha, eu vi uma palestra da Tenente Denise e eu aprendi com ela, 80 anos, eu aprendi com ela algumas coisas que eu não sabia que era violência doméstica. Olha só onde a senhora está conseguindo chegar. Eu não tenho essa noção, não. Te juro que eu não tenho. Eu só trabalho. Sei lá, eu só trabalho. Olha, tem um negócio que eu falei no outro dia até para uma policial que trabalha comigo. Que ela foi comigo em palestras. E todas as vezes que eu falava determinada coisa na palestra, ela se emocionava igual. Eu perguntei a ela, criatura, eu benço. Você não cansa de ouvir isso, não? Ela faz, não. Porque cada dia a senhora fala isso de forma diferente. E me alcança e as outras pessoas de uma forma diferente. Então, o que eu faço, sei lá, quando você pergunta se tem dimensão, é só falar a verdade. Eu uso a verdade. Eu uso a verdade para me ajudar, para ajudar as pessoas. Eu uso a verdade, só isso. E aí, caramba, cada palestra que eu vou, eu fico tão emocionada, tão gratificada. Meu irmão, eu vou lhe dizer, às vezes dá uma vontade de desistir. Dá uma vontade de desistir. Aí, quando você chega e ouve isso que você está me dizendo agora, fala assim, não, eu não estou errada, não. Não sou eu que estou errada. E geralmente, continue, não desiste, não. Geralmente, gente que depende da senhora, depende desse trabalho. Eu queria fazer outra pergunta para a senhora, Tenente. Comecei a me empolgar aqui. Eu entendi que a senhora tem um trabalho determinado, uma direção, mas só que eu entendi também que a senhora tem um apreço pela vida do ser humano, independente de sexo, de profissão, de cor. Quando que a senhora se deparou nessa linha e entendeu que, independente de qualquer coisa, é o ser humano que está em jogo? Olha, eu acho que desde sempre, minha casa, meu pai e minha mãe são pessoas incríveis, incríveis. Eu não conheço ninguém tão abnegado quanto ela. Nós somos 5 filhos, mas minha casa nunca tinha só a gente. Eram 10, 15 pessoas, comendo igual a gente, vestindo igual. Meu pai criava as pessoas. E ele criou nós 5 para dividir. Então, se só tivesse um pão e tivessem 10 pessoas, a gente ia comer 1/10 desse pão. Não importa porque a gente era filho, geneticamente, não. Meu pai e minha mãe ensinou a gente a cuidar das pessoas, a proteger as pessoas. E aí é lógico que por onde eu passo, eu vou fazer esse mesmo movimento. Né? Então, eu acho que vem de manhã e painho. Por isso que eu falo para você que me apaixono pela polícia, porque eu vejo a capacidade de a gente ajudar as pessoas. Caramba, quando a Polícia Militar do Estado da Bahia, quando a gente aciona a Polícia Militar, quando a gente vê aquela viatura, quando a gente vê aquele policial perto, a gente se sente seguro. É uma sensação inexplicável, não tem motivo para você se sentir seguro, porque você não conhece aquela pessoa, você não sabe o que ele vai fazer. Aí você fala assim, não, a polícia já chegou. A polícia já chegou. Às vezes a gente não tem nem capacidade de resolver o problema na sua integralidade, mas a polícia, sabe, chegou. Então, eu sou extremamente apaixonada, né, por tudo isso, e eu acho que veio daí, veio de pai e manhinha, viu? Eu vou falar pai e manhinha mesmo, porque eu sou baiana. Porque é pai e manhinha, né? Eu vi também, Tenente, que o Salatiel falou aí, não é só a questão das mulheres, né? A senhora, não sei se... Por isso que eu falei que era criativa, Salatiel, porque os homens policiais vão e conversam com os maridos para que, como a Tenente falou, para tratar a causa. Então, há um trabalho da Ronda Maria da Penha, mas em contrapartida também os policiais homens levam uma palavra, não é isso, Tenente? Fala um pouquinho disso. Isso. Olha, o que a gente, na verdade, duas grandes pessoas, né? Hoje o subtenente de Jair e o sargento Cerqueira, à época os dois
eram soldados ou cabos, não me lembro com precisão, eles viraram para mim e falaram, major, na época, se os homens são parte do problema, eles precisam ser parte da solução. A gente precisa trazer esses homens. Então, quando a gente recepcionava a medida protetiva, e sempre que possível, o que a gente fazia? A gente direcionava uma guarnição com policiais masculinos para encontrar aquele homem que estava respondendo o processo e explicar a ele o que era aquele processo e por que ele podia ser preso, ser prejudicado, que ele precisava respeitar a ordem judicial. Então, depois que a gente começou a fazer isso, a gente percebeu que esses homens iam menos perturbar aquela mulher. É claro que existiam homens que não dava para a gente conversar, porque eles estavam ainda na perspectiva do surto, do machismo, da posse, e aí a gente tinha que usar as outras técnicas policiais, enfim. Mas existiam aqueles, e existem até hoje, a gente tem caras que falam, que são fãs da Ronda Maria da Penha. Olha que louco, né? Todo mundo falando que a Ronda vai punir, vai prender, vai isso e aquilo. E o cara é fã da Ronda Maria da Penha, ele escreve na rede social, ele diz que ele respondeu um processo, mas que o jeito que a Ronda o tratou. Então é só uma questão de, tem essa aqui. Essa aqui é uma ordem judicial. Se você descumprir, nós vamos te prender. Se você voltar a importunar ela, nós vamos te prender. E a gente não quer te prender. Não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é deixar essa mulher segura. Se para deixar ela segura, eu tiver que te prender, eu tiver que lhe conduzir para a delegacia, eu vou fazer. Sabe? Eu estou aqui olhando o Pablo, meu cachorro, que está fazendo arte aqui na sala. Normal, ao vivo é assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo. Estou aqui olhando ele, Pablo. Eu entendo assim, né? Eu acho que o Cleiberson falou assim, educação é tudo. Sim. Então, assim, a senhora falou que trouxe essa ideia de pessoas, de gostar de pessoas, gostar de gente, dos seus pais. Né? Então, me parece que o problema está na matriz, né? Assim, se mudarmos a raiz, mudaremos as folhas. Eu acredito muito nisso, né? Ou então a forma com que a raiz rega as folhas. Às vezes a gente não precisa nem mudar toda a raiz, mas a forma. Então, se eu tenho um filho, eu não posso continuar educando meu filho numa perspectiva machista. Entendeu? Eu fui criada de forma machista, mas eu sei que está errado. Eu sou adulto, né? Eu sou adulto, eu sou pai. Eu sei que está errado. Eu ouço que está errado. Esse senhor de 80 anos aí, Rachel, que você falou, ele sabe aonde está. Ele sabe onde está o erro, ele sabe que ele está errado. Então, agora que ele já sabe que está errado, sabe que está o erro, ele tem a opção, a escolha de não continuar errando. O que é que eu acho fantástico? É que a gente precisa pegar a forma dessa raiz, regar essas folhas, alimentar essas folhas, para que essas folhas sejam folhas extremamente mais compreensivas, respeitosas. E dá tempo, cara. Dá tempo de fazer isso. Não importa a sua idade, dá tempo de você modificar. A gente modifica posturas, a gente modifica entendimento. Tem gente com 80 anos formando em faculdade. Essa capacidade do ser humano, né? O ser humano tem essa capacidade. Pois é, e tem essa capacidade, tem essa possibilidade linda de ressignificar completamente, né, a sua história. A gente não pode recuar no tempo, sabe? E fazer um novo começo. Mas a gente pode, a partir desse tempo, construir um novo final. Eu acho que é isso que a gente tem. Diariamente, a gente pode... Eu creio nisso plenamente. Eu creio nisso plenamente. Mas eu também. Eu queria perguntar o seguinte, tenente. Aproveitar aqui que a senhora está aqui, botar a ordem que se ela te ama, não deixa eu falar não, entendeu? Então hoje, que a tenente está aqui, você vai ficar quieta aí na sua. É ao contrário, ela que não deixa eu falar, tenente. Tenente, quando fala assim, Ronda Maria da Penha, a ideia que eu tinha era de uma ronda, no sentido assim, hoje a polícia vai sair em ronda, um radar, procurando, sim. Mas não é assim, é um trabalho de acompanhamento. Explica um pouquinho como é que é a Ronda Maria da Penha. Pronto. O trabalho mesmo. Essa pergunta é tão legal, Sandra, porque assim, quando a gente pensou lá atrás, em 2013, em construir a Ronda Maria da Penha, a ideia da Secretaria de Segurança Pública na época era fazer isso que você falou. Tipo uma Rondesp Maria da Penha. Então, a gente está sempre circulando, sempre atrás dos homens que estivessem cometendo a violência. A cada minuto, 14 mulheres sofrem violência no nosso país. A cada minuto.
segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, quando se pensou inicialmente, era essa a ideia. Mas o que aconteceu? Na minha cidade, existem dias da semana que 70% das ligações para o 190 são ligações de mulheres pedindo socorro por causa de violência doméstica. O que é que isso significa? 7 em cada 10 ligações é de violência doméstica familiar contra a mulher. Então, se 70% das ligações, os pedidos de socorro, acionamento da viatura é para isso, a gente também ia ter que ter 70% das viaturas, 70% do efetivo. Como não dá para fazer isso, porque as viaturas precisam estar na rua fazendo policiamento ostensivo, entre outras coisas, a gente precisou de um filtro. E o filtro foram as medidas protetivas de urgência. Então, nós começamos a atuar a partir da emissão da medida protetiva de urgência. Aquela mulher que tem a coragem de romper o ciclo da violência, aquela mulher que vai na delegacia, registra a queixa e pede medida protetiva, importantíssimo que a gente saiba isso. A medida protetiva de urgência tem que ser pedida pela mulher. Ela tem que falar, eu preciso da medida protetiva. O agente vai oferecer, o delegado vai oferecer, a defensora pública, o Ministério Público podem oferecer, mas de via de regra não precisam oferecer. Então, essa medida protetiva que vai fazer com que a mulher seja acompanhada pela Ronda Maria da Penha. Por isso que a gente precisou desse filtro. A gente não tinha capacidade técnica, infelizmente, nós ainda vivemos essa barbárie, essa guerra diária, que tem matado muitas de nós, que tem ferido muitas de nós, que tem aterrorizado tantas de nós. Porque a gente vive o terror da violência. As pessoas reclamam só da violência física, não é, Alessandra? Mas até chegar na física, a gente já viveu tantas violências. E a psicológica, na minha concepção, eu acho que é a pior de todas, porque ela nos adoece silenciosamente. A gente fica ali sob um controle, sob um medo, um sentimento terrível, uma angústia diária, que a gente para de dormir, para de comer, sabe? Para de fazer tanta coisa que a gente para de fazer em nome dessa violência, ou dessa relação que a gente quer sustentar. Né? E a violência psicológica é ruim para os dois lados, né, Salatiel? Vou até fazer uma defesa aqui dos homens. Ela é ruim para os dois lados, porque não é porque as mulheres também que querem controlar os seus companheiros, sabe? Elas terminam por também adoecê-los em determinado grau. E há também um pacto velado ali. Se eu te controlo, você me controla, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Porque relação é sobremaneira liberdade. Relação não é liberdade. Eu não me aprisiono ao meu amado, eu não me aprisiono ao meu companheiro, eu quero estar com ele, é diferente. E quando a gente faz alguma coisa que a gente quer, não é muito melhor do que fazer porque a gente escolha, tem, né? Porque é uma escolha. É uma escolha. E hoje tem surgido, assim, aparecem homens na Ronda Maria da Penha, assim, quando vocês estão realmente na ativa, aparecem homens que às vezes se colocam nesse lugar de vítima de verdade. Olha, deixa eu te falar. Eu não estou mais na Ronda, né? Infelizmente. Oh. Mas quando lá estava, né? Eu fiquei na Ronda de 2015 até 2020. Quando lá estava, existiam homens que iam lá conversar com a gente, tentar explicar o que estava acontecendo na vida deles. Mas em todos os casos, por mais que eles quisessem argumentar que houve uma provocação, que houve isso, houve aquilo, ele fez a escolha de usar a violência. Porque a violência é uma escolha. Ele podia ter ido correr, podia ter ido orar, podia ter ido conversar com um amigo, podia ter jogado... Podia ter largado, né? Ele podia ter feito várias coisas, podia ter deixado. Mas ainda que esta mulher pudesse ter feito qualquer coisa, que nem sempre é verdade, mas é possível de ser, ele fez a escolha de ser violento, de usar como argumento a violência. E aí, meu amor, é uma escolha dele e ele precisa ser responsabilizado por isso. Tem uma consequência. Consequência, né, Tenente? Exatamente. O Tenente, deixa eu perguntar uma coisa, a gente conhece a nossa Bahia, a gente sabe que tem ônus e bônus,
Como é esse trabalho no interior da Bahia? Que a gente sabe que a Bahia é muito grande, Muito, muita gente, continental, a né? informação não chega em todos os É lugares. continental, é um espaço de dimensões continentais, né? Bahia é muito grande, muito plural também, né? Com A gente tem certeza. frio de 5 graus, calor de 40. É uma loucura. No mesmo estado, você não sabe, você sabe, é uma coisa fascinante. Eu sou apaixonada pela Bahia. Então, assim, nós estamos hoje com 23 cidades sendo alcançadas pela Ronda Maria da Penha. Muito pouco. Mas é porque quando você vai colocar a Ronda Maria da Penha numa cidade, você precisa de uma estrutura de rede. Não é só a Ronda que resolve. A Ronda é um bracinho da rede, um fiozinho da rede. Então, se não existir na rede o suporte mínimo na cidade, o suporte mínimo para a Ronda ela nem consegue ser. Hoje a gente teve um ganho enorme, que foi a criação do Batalhão de Proteção à Mulher. É um batalhão que vai incorporar algumas dessas rondas, notadamente a Ronda de Salvador, região metropolitana. Então, esse batalhão, que está hoje comandado pela Tenente-Coronela Roseli, é um batalhão que, para mim, é extremamente promissor. Um batalhão que eu acho que é fundamental para a gente pautar a política pública, comandado por uma mulher, sabe, que vai fazer um recorte genial, acredito eu, torço, quero, anseio e necessito, um recorte genial aí para todas nós. Mas o que a gente tem? A gente tem no interior do estado algumas carências, porque se aqui na capital, eu digo que nós vivemos no século XIX, no século XV, no interior do estado, em algumas cidades, a gente está no século XIII, sei lá. Eu acho que se não tiver no período da Pedra Lascada. Por quê? Porque até pela geografia do local, essa viatura não chega na zona rural, a delegacia só abre no horário comercial, não existe um centro de referência na cidade, não existe uma comarca na cidade, não tem uma defensoria pública, um ministério público lá pautando especificamente esse ponto. Tem para outras coisas, mas para isso não. Então a mulher acaba não tendo a quem pedir socorro. Tu imagina aí que existem cidades da zona rural, distritos povoados, que estão distantes da sede, 2 horas em estrada de barro. E aí, como é que a gente faz? Casa-abrigo, que é um importantíssimo equipamento da rede, que é para onde essa mulher tem que ir, para que ela possa se proteger das ameaças do agressor. A gente não acha casa-abrigo em todos os lugares. Tem um projeto maravilhoso do Instituto Avon. Estou tentando lembrar o nome aqui. Ai, meu Deus. Ai, começa com nada, daqui a pouco eu lembro. Que ele tem uma parceria com a rede de hotéis, que as mulheres que estão em situação de violência podem ser encaminhadas para esta rede de hotel e ficar lá durante 15 dias, café da manhã, almoço e janta, ela e os filhos, até que ela consiga, a rede, na verdade, né, a assistência social, consiga encaminhar ela para outro lugar. É um projeto maravilhoso que a Bahia pactuou, então há uma possibilidade na Bahia de esse projeto se expandir por mais cidades, que existe essa rede de hotel, e que é fantástico, por exemplo, as mulheres ainda não sabem que podem utilizar, que podem se fortalecer. É muito legal mesmo. Alguém falou que legal. Nossa, muito bom. Muito bom. Kátia, a galera está assim, tá entrando, tá muito legal mesmo, porque o pessoal está gostando do assunto e estão falando assim, essa live tem que ficar 2 horas. Tá a galera escrevendo aqui assim. Eles acham que a Tenente Coronel não vai saber, né? Não, até lá, Pablo já destruiu minha casa toda. Então. Eu tenho um pet aí e a Nazimara entrou da Bahia, a Vânia, a Kátia, que é uma vizinha minha aqui, foi quem falou que legal. Porque isso que a Kátia falou aí que é legal, é porque a gente não tem realmente esse conhecimento. Tenente, acho que o problema gera mesmo em torno da falta de conhecimento, como o Salatiel falou aí desse senhor de 80 anos. Se ele era ou é um machista, um homem violento, ele tenho certeza que é por falta de entendimento, porque a gente foi criado assim, eu também estou nessa vibe da sua idade aí, próxima da sua idade, Tenente, fica tranquilo. Aqui só tem gente bem viventa. Eu sou tão bem resolvida com a minha idade, não tem problema nenhum, não. Então, não esquece toda idade. Eu achava que Dona Benta, na minha cabeça de criança, Dona Benta do Ciclo Amarelo tinha 50 anos, né?
Aí eu pensava, meu Deus, quando eu chegar às 50 anos, eu vou ficar sentada na porta da varanda, fazendo crochê. Esse Eu acho projeto que não deu certo, não, hein? o cinto do pica-pau amarelo não funcionou aí, não, hein? E aí, a senhora falou das dificuldades que encontra na área rural, nas pequenas cidades do interior, mas tem prefeituras, igrejas, comunidades de fé que ajudam o projeto quando tem a falta desses pontos aí, né, no interior, na área rural. Existem Olha, algumas outras entidades que cooperam? sim. Existem, por exemplo, iniciativas incríveis que estão na sociedade civil, nas organizações da sociedade civil. A gente tem em Jequié, por exemplo, uma casa-abrigo, que é fantástica e ajuda muitas mulheres, que essas mulheres são acolhidas e respeitadas lá. A gente tem notícias também de igrejas. Me preocupa um pouco a parte da religião, porque em algumas igrejas os dogmas acabam prejudicando a mulher. Eu estava numa dessas palestras aí, Salete, que você falou. E aí tinha uma pessoa que se identificou como pastor, eu não conhecia na cidade. E ele foi fazer uma pergunta para mim no final, falando sobre a passagem bíblica da mulher sábia, da mulher virtuosa, dependendo de como se interprete. E dizendo que ele falava para as ovelhas dele que tinha que manter a relação, tentar perdoar, tentar modificar. E aí eu fui responder para ele que o Deus que eu sirvo, o Deus que eu acredito, jamais, jamais vai ver sapiência em uma mulher que sofre violência doméstica e mantém uma relação tão perversa. O Deus que eu sirvo, o Deus que eu acredito, jamais vai pegar uma mulher em situação de violência doméstica e vai querer que ela permaneça sofrendo na frente dos filhos. A sapiência dela, ainda perguntei ele, que lar é esse que ela está edificando? De filhos doentes, de uma mulher adoecida e de um homem adoecido, até que aconteça o pior e alguém acaba se matando, matando o outro, enfim. Então, que lar é esse? Que espaço é esse? Eu quero pedir licença, tenente, às vezes é uma coisa muito delicada, mas às vezes as pessoas confundem as informações. Tem líderes religiosos que nem eles Muito. mesmos eles têm a informação correta. Porque o perdão não é o perdão e continuar. É Você isso, perdoa, mas você não é pronto. obrigado a continuar Foi isso que eu falei para ele. Foi isso que eu falei para ele. O que essa mulher precisa, pode fazer, dependendo do grau dela e da relação dela, é se ela entender e pensar fundo no coração dela, até que ela perdoe. Mas ela não precisa manter aquela relação, porque é uma relação aquele adoecedora. sofrimento. E ele, como pastor, o senhor, como pastor, tem que proteger a sua ovelha, não jogá-la aos leões. Porque o senhor, quando ela volta. E outra coisa, às vezes, o companheiro dela nem é da igreja. Ele não tem a palavra, ele não conhece a palavra. Então, ele não é da igreja. E aí você está falando, colocando na mente daquela mulher, sabe? Uma série de questões, e ela respeita, por óbvio, né? Se ela está na religião, ela respeita. E ela acaba adoecendo mais e mais e mais. Então, assim, eu rogo muito, mas depois, quando acabou a palestra, ele veio e me agradeceu. E tem-se notícias que ele não está fazendo mais isso. Glória ao Pai. Mas Boa, cara. mas é conversar também, né? Sem agredir, respeitar, entender. Eu não sou uma mulher evangélica, não sou católica, mas eu entendo que a gente precisa ouvir, a gente precisa entender o que cada religião traz e respeitar a sua maneira. E levar o que a gente acredita também. Eu não preciso me calar frente à religião de ninguém, nem ninguém precisa se calar frente à minha. Agora, eu preciso colocar meu ponto de vista com respeito, sabe? Então, e algumas igrejas dessas têm feito um trabalho maravilhoso. O centro de referência de atendimento à mulher aqui, Loreto Valadares de Salvador, por exemplo, 40% das mulheres que vão lá são evangélicas. Elas vão lá, mas elas não vão na delegacia, elas não conversam com o pastor, não conversam com elas vão lá procurar informações. E eu conversei na época com o centro, falei, levanta esse radar. E aí, esse hoje, subtenente Dejaí, ele é evangélico, por exemplo, a gente criou um projeto na Ronda por causa disso. E o projeto era para conversar com os pastores. A gente foi em determinado segmento, convocou vários pastores no evento, e ele foi fazer palestra explicando aos pastores, contando aos pastores o que era o ciclo da violência, como é que era a violência, para que os pastores entendessem
que quando eles forçavam, não é forçar a palavra, né? Quando eles Orientavam. orientavam aquela mulher em cima daquela perspectiva que eu já falei, eles estavam, primeiro, sendo cúmplices daquela violência. E depositando na mulher a responsabilidade sozinha pela violência. Se ela fosse responsável, fique quieta, cala a boca, perdoe, que a culpada é você, não é? Isso deu um resultado tão bacana. E aí as igrejas começaram a se movimentar, o grupo de mulheres, os grupos de homens. Aqui em Lauro de Freitas, perto de Salvador, tem uma pastora que ela tem um projeto em defesa da mulher cristã. Vou deixar ele anotado, anotem aí para vocês convidarem ela. Em defesa da mulher cristã, o que é que ela fez? Ela vai para dentro da palavra para conversar com homens e mulheres sobre o enfrentamento da violência contra a mulher. Então, ela vai explicar os 5 tipos de violência, por exemplo, a partir de falas e passagens bíblicas. E é fantástico, porque eu converso com... Do mesmo jeito que eu tenho um projeto para adolescentes, eu tenho um projeto para criança, e eu falo com aquelas crianças e adolescentes do jeito que eles ouvem, a gente precisa falar com as pessoas dentro do que as pessoas acreditam, né? Eu não vou trazer as minhas marcas para falar com determinado segmento. Eu não vou chegar para um budista querer falar como um católico, eu não posso chegar para o católico querer falar como candomblessista, não. Cada um vai conversar dentro das suas marcas. Então, é muito bacana. Em defesa da mulher cristã, depois eu te dou o contato dela, que é o Instagram também. E eu acho que é muito bacana vocês ouvirem o trabalho que ela tem feito. Caramba, é incrível. Ela fez uma cartilha, ela vai explicando direitinho o que é violência psicológica, como é que ela acontece, tudo por dentro da palavra, né? Eu sou muito fã desse trabalho dela. Quando acabar a live aqui, eu vou pedir à senhora o contato dela. Vou passar sim. Ô, Tenente, é só para avisar a pessoa, se caso, né, a gente chegar nos 50 minutos aí, né, o Instagram derruba a live. A gente volta, porque pelo jeito o pessoal está gostando aqui. O Marlon falou o seguinte, que ele trabalha, né, em um determinado lugar, que ele atende algum público de mulher. E aí ele falou que a maioria dessas mulheres, elas têm, né, essa coisa de se calar como se fosse uma dieta paliativa para o agressor. Né? Eu queria até reforçar. Primeiro, eu queria falar para os que chegaram agora, que estamos aqui com a Tenente Coronela a Denise. Ela tem um trabalho muito legal. Vocês vão ter que ir lá na internet pesquisar as atribuições dela, porque ela não vai repetir, porque é muita coisa. E ela está aqui trazendo para a gente a experiência dela como co-criadora, né, de um projeto chamado Ronda Maria da Penha, que ela agora acabou de confessar para a gente que não está mais atuando diretamente, mas tenho certeza que ela saiu do Ronda, mas o Ronda não saiu dela. Não, saiu não. Eu faço questão o que eu queria pontuar é que quando eu sou cristã, então eu também prezo pela família, mas quando eu falo que a mulher precisa aceitar essa violência, eu estou falando para ela, você está tomando veneno para morrer? Continue tomando. No dia que você morrer, a gente faz um enterro. Porque esse líder espiritual, ele precisa entender que ele pode receber notícia que essa mulher está morta dentro da casa. E como que ele vai se sentir? Então é muita responsabilidade de um líder espiritual trazer esse tipo de orientação se ele não é orientado. Né? Então assista o podcast Pergunta Cheque para você se orientar. A gente já trouxe outras pessoas aqui falando sobre isso, e é importante porque a gente nota cada dia mais. Pronto, vou te dar 2 dicas. Fale. Esse nome em defesa da mulher cristã, e vocês vão conversar já anotei. com o superintendente de Jair. O superintendente de Jair. Porque... Dejaí foi que criou junto comigo o projeto Ronda para Homens, e ele muito legal. Ele é evangélico também, eu acho que super bacana. Ele que me ensina as coisas, me ensina aí como é que é isso. Aí ele vem me dá, que a pessoa tem que saber. E o Dejaí, chama o Dejaí, porque ele é incrível assim, porque ele começa a dialogar, né, com os homens. Ele explica muito bem. O Ronda para Homens é um projeto premiado nacionalmente. Ele foi para Londres para mostrar esse projeto. Ele ganhou um prêmio nacional, o prêmio Viva, que foi entregue pelo Instituto Avon e a revista Marie Claire. Ele foi... E eu fui lá, meu Deus, eu lembro desse dia. Eu fui lá em São Paulo, né, no dia que ia dizer quem eram os vencedores. E eu estava filmando, né? Na hora que começou a dizer que eram os vencedores, eu fiz, Dejaí, se você ganhar, eu tô filmando. Se você não ganhar, eu tô filmando. Fardada, né? Observe. Aí tá eu funcionando. E quem ganhou o prêmio na categoria Eles por Elas foi... Maria, quando gritou Dejaí, eu perdi completamente a postura.
Eu gritava, feito louca. Nada, né? Guardada, e o celular ia pra lá e pra cá, e eu... Ele ficou parado me olhando, eu falei, meu Deus, que felicidade, o reconhecimento, né, de um trabalho, de uma Não tem doação. preço, né? Não tem, meu Deus, e como eu pude viver aquilo com ele, como eu fui feliz de ter podido viver aquele momento com ele. Que é o reconhecimento de uma doação, de uma doação. Sabe quantas cidades dessa Bahia, eu e Dejaí já fomos para falar com as pessoas, para dialogar com as pessoas, para aprender com as pessoas, sem receber absolutamente nada. A gente não ganhava dinheiro nenhum, cara. A gente só ia porque a gente acreditava que aquilo ali ia salvar uma vida. Bastava salvar uma vida, Sandra. Não dá muito não. Se eu conseguisse salvar uma vida, se minha voz conseguisse fazer uma vida parar e pensar, eu já estava feliz. Então, anota aí, chama o Dejaí. Eu coloquei aqui também. Um monte de resposta a cheque. Tem uma advogada aqui, a Karen. Karen, ela é advogada, doutor Tenente. Ela só defende mulheres que estejam com essa questão de violência doméstica. Ela está aqui, ela falou assim, ó, a Karen falou, pastor que não defende e não faz denúncia comete crime de omissão. Então, a Karen é advogada e ela sabe do que ela está falando. Existe o crime, né, da pessoa que sabe e não evita ou não denuncia. Isso é crime. Existe uma lei. Até mesmo, por exemplo, se uma pessoa te manda uma mensagem, fala assim, olha, eu vou me matar. E você fala assim, é mesmo, a vida é muito ruim. E aquela pessoa se mata, você responde judicialmente. São pastores, líderes. Eu não sei, né, se você tem certeza do seu chamado em Deus, Deus vai te dar sabedoria. Mas não usa sabedoria humana, não, porque tem casos que realmente só a orientação divina vão ajudar vocês, porque é muito delicado você ter que fazer apologia ao divórcio, mas também fazer apologia à violência. Então, para Deus, o que mais vale? O que mais vale para Deus? É uma vida ou um casamento? A Bíblia diz que no céu não se dá em casamento. A Bíblia fala assim, que no céu nem se casa e nem se dá em casamento. Então, para Deus, o mais importante é uma vida, né? Porque ele veio morrer por todos. Então, para ele, todos têm o mesmo valor. Agora, alguém escreveu aqui, tanto quem apanha, fica calada, como quem bate, faz escolhas na vida. E quem também comunga, né, da mesma situação e não denuncia, também está fazendo uma escolha e pode sofrer consequências. Eu só não sei, eu só não entendo bem que é uma escolha quem apanha ficar calada. Eu acho que é muito mais uma pressão. Uma escolha de não denunciar. Não, ela escolhe, às vezes, não denunciar para proteger. Eu acho que é porque é uma pressão cultural, bem da verdade, né? Não é escolha. Não. Ela não sabe nem. Isso é tão matemático, né? Porque assim, é muito difícil dar esse passo. E é qualquer mulher, independente de religião, cor, classe social, é muito difícil dar esse passo. Porque, primeiro, a gente desde pequena é muito criada para ter um casamento. É como se a nossa realização de vida e social passasse por um casamento. Então, o que me legitima como mulher é se eu fiz um casamento, se eu tenho filhos. Não é se eu estudei, se eu fui atrás dos meus sonhos, se eu construí a minha vida, não. O que te legitima é o casamento. Então, se eu morasse, sei lá, vocês são de Salvador, né? Vocês são da Bahia. E aí, eu passo anos sem ver vocês. Quando eu retorno, é invariável. Você me reconhece. Fala, Denise, que linda, quanto tempo eu não te vejo, meu amor, você cresceu, né? E aí, casou? Se eu falar assim, não casei não, a pessoa fala, ih, Denise, será que Denise é gay, gente? Minha filha, que desespero para a mãe de Denise, isso, que vergonha. Isso chega a ser cultural, né, Tenente? E aí, como é que eu faço? Porque a gente desde pequenininho, Salatiel, a gente é educada para achar um príncipe encantado. Sim. Todas as histórias que a gente ouve é de um príncipe encantado que vai salvar. Cinderela, Branca de Neve, tudo. Vai salvar a gente está em perigo, a gente está sofrendo, e vai chegar um príncipe encantado e vai salvar a gente. E sabe o que é mais perverso? É que a gente vai falar que a gente vai ser feliz para sempre do lado daquele príncipe. E quando esse príncipe vira o sapo, velho? Não, o príncipe vai embora, fica o cavalo, né? Imagine. E a gente faz o quê? Como é que você vai admitir para todo mundo que você nem isso prestou? Nem para escolher alguém você prestou? E aí vem uma pressão social de que mulher não pode ficar largada, que mulher largada a sociedade não rejeita, que uma mulher divorciada é feio, que você já pariu de um homem e não vai parir de outro, que coisa feia. O homem tem 20 mulheres ao mesmo tempo.
50 mulheres ao mesmo tempo. Não tem problema, prendam suas cabitas que meu Meu bode está bode. solto, né? Meu filho, quem tem uma namorada não tem nenhuma, quem tem duas talvez tenha uma. E você vai criando no imaginário dos menininhos isso, e das menininhas que tem razão, é isso mesmo. Teve um feminicídio aqui na minha cidade, e, enfim, aí foram entrevistar o pai da mulher que morreu. E lá para as tantas, aí pergunta assim para ele, e aí ele fez, minha filha, é isso mesmo. Eu ouvi aquilo lá aqui em casa de manhã, e quando eu ouvi aquele homem falar, é isso mesmo, eu cheguei a gritar dentro de casa, ele não ouviu, né? Eu falei, não é isso mesmo. Não é isso mesmo. A gente não pode se acostumar com isso. Todo mundo falou para ela que era para largar ele, e ela não largou. A gente já estava esperando. Não estou esperando. A culpa é da vítima ainda, né? De novo, É isso. a responsabilidade volta para a vítima, né? Eu não estou esperando. Ninguém está esperando morrer. Ninguém está esperando morrer. A gente está esperando ela ser feliz, a gente está esperando ela vibrar, a gente está esperando ela envelhecer. Essa semana eu estava no evento, semana passada eu estava no evento e o ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, ele falou um negócio que me impactou. Ele disse assim, o meu desejo para a minha vida e para a vida de vocês é que vocês envelheçam. Hoje em dia a gente já nem sabe se vai conseguir envelhecer. Eu só quero que vocês envelheçam, tenham o prazer de viver a vida de vocês. Que ela não seja diminuída abruptamente, que ela não seja destruída. Viver a vida de vocês. Envelheçam. Então, eu quero que todas as minhas irmãs, todas as mulheres, que eu as chamo assim, envelheçam. E tenham o direito de envelhecer como e com quem elas quiserem. Para de ficar julgando a mulher. Ou tem um negócio que o pessoal fala, você vai destruir a vida do rapaz se você denunciar ele. Primeiro, se ele cometer um crime, ele precisa responder pelo crime dele. Desde 2006, violência doméstica familiar contra a mulher não é mais briga de marido e mulher. É crime. No dia que a sociedade, Alessandra, no dia que a sociedade, Salatiel, entender isso, que o cara que bate na mulher, ele não é o bom amigo, o bom colega, ele não é o filho legal, ele não é o cara Ele é um que criminoso, né? de casa. Pronto. O adjetivo é só esse. Ele é um criminoso. No dia que nós, sociedade, entendemos isso, ele fala assim, minha filha, se você denunciar, você vai prejudicar o rapaz, ele vai fazer concurso público. Minha filha, veja bem. E a mãe que fala, minha filha, sua mãe suportou isso aqui o tempo todo. Ali, ela segurou o casamento. A sogra que vira e fala, meu filho é um menino muito bom, você acha que vai achar um homem melhor do que ele? Todas essas pressões que jogam na cabeça delas, não te dá escolha não, Alessandra. Não tem escolha, a gente não tem escolha. A gente tem uma pressão cultural perversa, sabe? A gente tem uma sociedade cruel conosco. Então é isso que a gente vive. E me irrita mais quando estas frases vêm de outra mulher. Para, gente. Não faça isso com a colega, não. Faça com a colega isso, não. Mesmo porque você também pode estar sofrendo violência e nem sabe. Nem sabe. Alguém falou aqui realmente sobre a questão da agressão psicológica também, né? Que a gente está falando muito do bater, né? Do físico. Mas e essa é a mais sutil, né? Essa é a que a gente menos nota. É porque, às vezes, quando você está num relacionamento violento, você acha que é excesso de cuidado, né? Então, isso se confunde muito. Existem alguns sinais que a gente pode jogar aqui, Tenente, para que as mulheres fiquem atentas se elas estão ou não num relacionamento abusivo, violento? A psicológica é a pior, ela começa no primeiro dia de namoro, a colega aqui escreveu. A psicológica, ela é aquela coisa de você falar alguma coisa, ele olhar assim para você feio, você gelar, de você, os apelidinhos que vão lhe depreciando enquanto mulher. Minha gordinha, olha como tá minha gordinha, como tá essa cara toda arrugadinha, olha esse cabelo, parece esses apelidinhos que vai baixando nossa autoestima. O não vista essa roupa, não vista aquela, se você me largar eu te mato. Então, eu sempre digo, quando a gente está sentindo alguma coisa, o nosso corpo fala com a gente, não é? Se eu estou com alguma inflamação, alguma infecção, eu dou febre, eu vou tossir. O corpo fala, se sente calafrio. Então, para identificar se você está sofrendo violência, escute o seu corpo.
O corpo da gente fala com a gente o tempo todo. Se você receber uma ligação, se ele chegar perto de você, se você estiver em algum lugar e ele aparecer, e a sensação que você sentir não for de felicidade, se você sentir aquele frio na barriga e falar, ai meu Deus, vai vir ele, eu falo o quê? Meu Deus, ele tá ligando e agora? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Pare e converse com ele. Converse. Diga, poxa, você está fazendo alguma coisa que não está me fazendo bem. Quando você começa a falar isso, eu fico nervosa, eu estou sentindo minha barriga, eu fico com medo de você. Quando você abre a porta de casa, eu fico tremendo. Mas se a conversa, Alessandra, se a conversa, Natiel, não tiver mais jeito, se esse diálogo não tiver mais jeito, a minha sugestão sempre é termine esse relacionamento. Termine enquanto você ainda pode olhar para esse cara com respeito. Termine enquanto vocês podem ainda, quem sabe, algum dia, serem amigos. E se nada disso já tiver, se a violência já estiver em um nível muito complicado, eu sempre digo, denuncie. Por quê? Porque quando você denuncia, você está, no mínimo, salvando 2 vidas. No mínimo. A sua e a dele. Ô, Tenente, eu quero pedir licença fazer uma observação. Eu e a Alessandra, nós estávamos esse final de semana na inauguração da loja de um patrocinador nosso. E tinha uns brinquedos, e aí tinha umas crianças. Assim, com certeza não intencional, mas você veja a falta de respeito daquele menininho com aquela criancinha, um com o outro. Isso, as próximas gerações, vai acontecer tudo isso novamente, Tenente? Mas depende da gente, depende de nós, como cantaram aí a música, né, Ivan Lins fez. Depende de nós, depende de nós. É como a gente se posiciona, como você, Salatiel, educa seus filhos, repreende seus filhos. João Paulo tinha 16, 17 anos, tinha uma namoradinha. Aí ele estava na escola, passou uma menininha, olhou para ele assim, pá. E ele ignorou. Aí os coleguinhas, velho, tá lhe dando mole. Você não vai não? Ele fez não, porque eu tenho namorada. Aí os meninos começaram a fazer um bullying excessivo. Um bullying excessivo sobre ele. E ele já ficou assim, poxa, aí chegou em casa, começou, minha mãe, eu tô errado. Eu tô errada, minha mãe, em fazer essa escolha. Fiz, não, meu filho, você não está errado. Errado é a forma como ensinaram a eles a ser homem. Essa é a forma que está errada. Mantenha a sua postura, você está certo. Você não precisa trair ninguém. Ninguém precisa viver relação traindo. Ninguém precisa viver relação depreciando a outra pessoa. Do mesmo jeito que ninguém precisa viver relação sofrendo. Então, assim, você está certo. Então, ele tem a minha, eu também não sei se ele fez tudo isso porque tinha mais medo de mim do que dos meninos, mas ele tem esse ensinamento em casa. Eu acho que a gente tem que tirar esse assunto de tabu. A gente não quer fazer um tabu, a gente tem medo. A sociedade tem tanto medo dos filhos virarem homoafetivos que eles criam monstros heteroafetivos. Então, eu prefiro educar meu filho a controlar a mulher, a humilhar a mulher, a bater na mulher, a ser arrogante com a mulher, a humilhar essa mulher de uma forma perversa, do que ensinar meu filho a respeitar, seja lá qual for, o que essa mulher quer ser, fazer ou estar ao lado dele ou não. A gente está criando monstros. Então tem que parar e conversar, meu filho. Aquela brincadeirinha que o pessoal fala com criança pequena. Se sua namorada vestir o chafinho assim, você vai deixar sair? A resposta que você tinha que ensinar seu filho e falar, porque o corpo é dela, as regras é dela. Eu não posso me meter nisso. Mesmo porque, quando eu comecei a namorar, ela sempre usou isso. Mas a gente faz ao contrário. A gente ensina o controlador. A gente fala, quando começa a namorar, quando casa, quem manda na casa é o cara. Ninguém manda em casa nenhuma, cara. Quando você casa, você se junta em comunhão. Quando você se relaciona, você se junta em comunhão. São 2 companheiros andando juntos, mas com vidas separadas. Mas eles estão andando juntos. Vai ter coisas que eu vou fazer com você, vai ter coisas que você vai fazer comigo, vai ter coisas que você vai fazer sozinho, vai ter coisas que eu vou fazer sozinha. E eu sempre vou estar respeitando você, amando você, querendo você, até onde esse amor viver e continuar, óbvio. Mas a gente precisa entender dessa comunhão. Meu amor, vem aqui, olha lá, pessoal. Tchau. A gente precisa saber dessa comunhão, dessa relação. Olha a relação aí. Ô, Tenente, a gente vai... Quer dormir já. Quer beber uma aguinha, porque daqui a pouco o Instagram vai derrubar a live. Então, não, mas já deu 1 hora de conversa, daqui a pouco a live ela cai, né? Porque o próprio Instagram derruba a live. Cai.
A gente pode esperar para ver. Até a última vez que a gente reconecta. Aí eu tenho pensado em beber uma água, mas se quiser continuar aqui, a gente continua até cair, porque nós balança, mas não cai. De Pablo aqui, Pablo. Pablo tá aqui. É, Pablo é famosinho, hein? Também é um Vittar, não, né? Não, É um, esse aqui é é um melhor que o boxer? Vittar. É um boxer, não, né? É um pitbull. Pitbull. Só deu para ver o focinho dele. Eu acho que é importante também a gente reforçar também que o abusador, o violento, né, ele também é doente. Se eu passar panos quentes, eu tô deixando de curar uma pessoa também, porque ele é vítima da própria doença dele também. Não justifica. Mas eu estou querendo dizer o seguinte: se eu falo, se deixa pra lá, mulher, fica com ele, eu tô deixando de curar duas pessoas, porque o cara, de repente, até teria jeito se ele fosse tratado aí, né, psicologicamente falando, porque eu acredito que o abusador, ele também é doente. Talvez nem saiba. Eu acho que pode ter uma relação de adoecimento psíquico, adoecimento social. Eu avalio que sim. Mas eu não gosto de colocar como doente, porque quando se fala que é uma doença, você encerra uma discussão. Ah, se você pensa doente, não. Toma remédio e pronto, né? Mas não, você não é assim porque você é doente. Não é a doença. A pessoa fala assim, não, ele bate porque ele bebeu. Não, ele bate porque usou drogas, não. Ele bate Não, porque ele fez a bebida só revela. Ele fez a escolha de ser violento, ele fez a escolha de bater, de agredir, de humilhar, de chantagear, para poder falar outros tipos de violência, de forçar a relação sexual. Então, ele fez essa escolha. Então, não é uma doença. A gente pode dizer, talvez, que esse é um adoecimento social, eu posso. Mas eu não chancelo como doença, porque aí fica simples. Para não se esconder atrás disso, né? Aí fica dizendo que, então, não, os homens, os agressores são doentes. Todo mundo vai estar doente, né, Felipe? Todo mundo vai estar doente, né? Exatamente. Aí vai chegar essa colega aí, que graças a Deus é advogada e defende mulheres, do mesmo jeito vai ter um penalista aí, desses da vida, que vão querer argumentar a violência que a mulher sofreu, o feminicídio, a partir de uma doença. Não tem doença. Não justifica o crime, né? A Sheila falou o seguinte. A Sheila falou o seguinte aqui, que ele não é doente, ele tem um transtorno de personalidade. Pode ter, Sheila, mas pode não ter. Os transtornos de personalidade, eles são aí a doutora Karen falou que ele é mau caratismo mesmo. Pois o termo certo. A doença, se a gente fosse colocar com aspas gigantescas, é machismo. É só isso. Ele sofre de machismo. E esse machismo que está aqui nessa sala agora, está aí do seu lado, está do seu lado, está aqui do meu lado. Ele está na nossa sociedade em todos os lugares. Ele está. É por isso que eu falo, a gente precisa conversar mais sobre, quebrar o tabu, sabe? Falar que... Está enraizado em nossa cultura, né, Tenente? Quer ver um negócio que a gente faz muito sem pensar? Quando a gente quer fortalecer uma mulher, a gente aproxima ela da figura masculina. Se a mulher dirige bem, ela dirige como? Homem. Se ela é forte feito macho. Não é isso? E quando a gente quer enfraquecer o homem, a gente aproxima ele da figura feminina. Parece uma mocinha. Papai, uma menininha, chorando, parecendo uma princesinha. A gente coloca na cabeça que a força é do homem, a fraqueza é da mulher. E aí, quem vai querer ser forte? Quem quer ser fraco? Né? Então, também mulher não presta. Mulher é isso, aquilo. E a gente precisa começar a tirar das nossas histórias, das nossas vidas, o machismo. E a gente faz isso com educação, a gente faz isso com diálogo, a gente faz isso com reforço de comportamentos corretos. A gente tem que uma reeducação, né? Pô, por exemplo, o cara tá aí, imagina aí, Salatia, nem sei se você gosta de jogar bola, mas você tá no baba. Aí chega um colega assim e fala, rapaz... Peraí, Tenente, avisa pra turma capixaba aqui o que é baba, por favor. Tá. Capixaba aqui não é baba, não. No futebol com os amigos. Pelada. Aqui chama de pelada. Você tava pelada com seus amigos. Aí vai chegar um cara assim, pô, velho, na hora que eu tava saindo, a mulher veio conversar comigo, deu um empurrão nela, ela caiu lá sentada, e eu vim pro meu futebol, minha pelada, né, que eu não vou perder. Há quem vai dar risada. E vai dizer, pô, esse cara volta a falar, velho, esse cara é meu ídolo. Esse cara é isso e aquilo. Quando o correto era vocês falando, rapaz, você sabe que isso é crime? Você não pode fazer isso, não. Porque se ele chegasse lá e falando assim, rapaz, roubei hoje não sei quantos mil reais. Você ia dizer, você é louco?
Isso é crime. Quando ele empurrou a mulher, ele cometeu um crime também. Então, por que a gente vai rir e fortalecer a figura do Do alazão, a violento, né? figura... porque o homem, se ele chegar conversando com a gente e falasse que ele tem 5 namoradas, eu tô com 5 amantes aí, tô com 5 negas, viu? A nega velha fica lá em casa, eu saio, tô fazendo estrago. Os colegas vão dizer, porra, esse cara é de lenhar, esse cara é Vai virar o herói, meu né? ídolo. Vá, mulher. Rapaz, eu tô com 5 boy aí, viu? Tô com meu marido, deixa meu marido em casa, minha filha, sai com meus boy. Eu sou o quê? Eu sou a vaca, Piranha. sou a galinha, sou a piranha. Entre outras palavras de calão que a gente vai falar nesse horário. Mas aí você investe. Então, o homem, quando tem X mulheres, ele é o forte. Ele é o animal robusto, o alazão, o garanhão. A mulher é aquela suja, imunda. Depreciativa, né? Como é que a gente ensina nossas crianças de uma forma tão diferente? Que valores são esses que a gente está passando? Por que o homem é possível ter mais de uma companheira, mais de uma mulher, enganá-las e se enganar também, que isso é verdade? E a mulher é errado. Por que a mulher não pode ter 2, 3 relacionamentos? Eu não sou a favor de nenhuma traição. Não estou fazendo apologia à traição, não. Né? Na minha cabeça, eu sou muito feliz com os meus relacionamentos monogâmicos. E quando eles já não me fazem mais feliz, eles deixam de ser meus relacionamentos. Então, eu não preciso trair, me distrair ou fazer qualquer coisa. Como eu acho também que os homens não precisam. Se não lhe dar mais prazer, agora os homens são ensinados a acumular relacionamentos. Você é retado se você tiver mais de uma mulher. Quando alguém fala assim, não, pai, eu sou fiel. Ih, otária, fiel. Fala que é mandado pela mulher. Fala que é mandado pela mulher. É um pouco sobre Mesmo o homem não dando conta do que mais que uma mulher, mesmo assim, a cultura nos ensina a ter mais de uma, né? É como se fosse obrigado. Obrigado. Oi. É como se, assim, para se sentir inserido, ele tem que ser, né, o cara, né? Tem uma relação de identidade mesmo. Eu acredito nessa relação de identidade. Existe uma relação identitária aí que quer nos dizer que para eu ser um homem... Você tá comendo o quê, meu filho? Um chinelo. Acabou com minha havaiana. Você sabe que você vai poder desligar, né? Doutora, e a desconstrução dessa cultura que eu estou desconstruindo até hoje é difícil. É difícil. Né? Como é que a gente muda a cultura? Tanto para o homem quanto para a mulher que aceita essa cultura. A desconstrução disso. Só que a gente tem que querer. A gente tem que praticar. E tem que construir dia a dia. Cada dia a gente precisa se policiar. Primeiro, se enxergar e se perceber como um machista, como um agressor. Esse senhor de 80 anos deve se somar a alguns outros que eles falaram assim para mim. Meu Deus, eu não sabia. Teve um dia que eu estava na cidade, meu Deus, Denise, lembra? São José da Vitória. E aqui no litoral sul baiano. E depois que eu falei, um pastor até falou para mim assim, a senhora me ensinou. Hoje ele veio falar, agradecer, me entregar o certificado. E era um pastor, curioso. Ele falou assim, hoje a senhora me ensinou que eu fui violento com minha esposa. E eu achei que eu era o homem mais perfeito do mundo. Mas alguns exemplos que a senhora deu aí, eu faço. E quando chegar em casa, eu vou conversar com ela. Vou conversar com ela, porque eu não imaginei que ao fazer isso, eu estava de alguma sorte, sendo violento com ela, fazendo violência doméstica. Eu fiz conversa com ela, talvez ela também não tenha percebido até hoje. Mas agora o senhor sabe. Agora não dá mais para o senhor voltar atrás. O senhor sabe. Se o senhor fizer, porque o senhor quer. Agora fica diferente, né? Nunca é tarde, nunca é tarde para informação, né, Tenente? Ô, Tenente, aqui a nossa doutora Karen falou o seguinte aqui, né? Que quando o meliante, né? Quando o meliante coloca desculpa no álcool, na droga, que a penalidade dele muda. A pena aumenta. Se tiver uma advogada como ela, vai ser melhor ainda. Não, essa daí, doutora, essa é boa, tá? A gente já entrevistou ela, assim, ela viveu, né? Para quem aí não conhece a história da doutora Karen, vai lá no podcast, no YouTube, veja a entrevista dela. Ela viveu por 8 anos um relacionamento abusivo em 2 relacionamentos. Viveu um por 5 e outro por 4, uma coisa assim. E daí ela saiu fortalecida com essa meta de se tornar advogada e ela defende essa causa porque ela entendeu.
Teve uma outra pessoa aqui, a Kátia falou o seguinte, que ela já viveu isso, que o rapaz, há muito tempo atrás, o rapaz prendeu ela no quarto e não deixou ela sair, mas aí ela mandou o cara pastar. Eu conheço a Kátia hoje é casada. Mas o que, é que eu queria falar sobre isso? Essas coisas, por mais que a gente se livre delas, mas elas ficam marcadas e às vezes até precisam de acompanhamento psicológico, mesmo depois de se livrar do karma lá, né? Claro. Então, assim... Não, e outra coisa, a violência psicológica, ela deixa cicatrizes que a gente não enxerga, né? E aí, quando você tiver um novo relacionamento, vai ter um gatilho que vai te fazer lembrar de tudo de novo. Infelizmente, carrega também. Então, você precisa ir ao psicólogo. Vão, gente, procurem meus colegas, converse com o psicólogo, não é coisa de maluco, fique tranquilo. Mesmo porque, se você... Que é isso, Pablo, que você está comendo? Psicólogo não é coisa de maluco. Psicólogo é alguém que você vai... Só vai te ajudar a caminhar pelo processo, sabe? A Karen está falando que quer uma live com... A Karen está falando, eu quero uma live com o Cantelete. Agora deixa eu falar, eu vou ter que ir. Por 2 motivos. Quando eu falei... Eu tô morrendo de fome. Segundo, porque eu tô comendo o que o Pablo tá fazendo nessa casa. Quando eu falei com a Karen que a gente ia conversar com a Tenente, eu falei, olha, você precisa conhecer a Tenente. Aí ela já conhece através de vídeo, essas coisas. A parte ruim, Tenente, fica pra mim, encerrar. Aí eu fico mal visto. Não, mas eu volto. Eu tô morrendo de fome mesmo. Tenente, a gente quer agradecer a senhora, foi de grande valia, muito obrigado mesmo. A senhora não tem noção o quanto foi bom, o quanto valeu esse tempo. A senhora, a gente baiana, a gente se orgulha de ter uma pessoa como a senhora. A senhora é um orgulho pra gente. Continue. E de 1000, se salvar um, tá valendo a pena. Continue. Muito obrigado. A gente quer fazer o merchandising aqui, que sobra para mim também essa parte. Mais fácil. Tá? Pedir as pessoas para acompanharem esse projeto nosso. A gente tem um canal no YouTube, podcast Pergunta Cheque, tem vídeos gravados lá. No Instagram, @Pergunta Cheque. Para se inscrever no nosso canal, fortalecer esse projeto lindo e maravilhoso. Tenente, sou seu fã, independente. A Cade, eu sou fã dela. A senhora está bem servida, hein? O arroba é tem.coronela Denise. Gente, vamos vocês acompanharem a história da Coronela, vocês vão ver que aqui a live a gente não falou nem 1% do que essa mulher faz. Entendeu? Agora eu fiquei com a pena, Salatiel, porque eu já vi que quem manda no relacionamento aí é o Pablo. Você reparou? Esse relacionamento é abusivo. Você não tem noção, ele apareceu, com a sandália que ele já destruiu. Ele apareceu com um negócio aqui que eu não sei o que é. Eu pedi para João aqui agora. João, pelo amor de Deus, o que é que o Pablo está fazendo? Não, ele está aproveitando. O Pablo está aproveitando. Não, ele tem um negócio, ele me chama para dormir 8 horas da noite. Eu tenho que ir deitar para ele. Por isso que ele tá Esse relacionamento é abusivo. É abusivo. Esse relacionamento é abusivo. Cara, prende o Pablo. Tenente, a senhora pegou o seu tempo, que a gente, quando a gente começou a fazer a agenda com a Tenente, ela era major. Você vê o tempo que a gente tinha lutando para falar com a mulher, não é porque ela é metida, não. É porque ela realmente é ocupada no propósito que ela se colocou, que é um propósito de vida, de levar informação, salvação e o mais importante, para o casal, ou para quem queira, né? Então, se você que for confirmar, vou salvar e vou vender. Um beijão no seu coração. A gente te ama, a Bahia te ama. Eu amo demais também. Muito obrigada. Eu estou à disposição. Espírito Santo também te ama, tá? Quer falar alguma coisa para finalizar? Alessandra, vou te falar. Vou falar só isso agora, vou finalizar. Eu sou o presente de Deus. Eu sou um milagre de Deus. Quando eu fui assumir a Ronda Maria da Penha, quando a Ronda Penha foi ser criada, na verdade, um mês anterior, eu descobri um câncer no meu estômago. E eu descobri da forma mais... Não sentia nada, só descobri. E aí eu tive que fazer uma cirurgia, tirei o estômago inteiro. Quando eu descobri, o câncer tinha 0,7 centímetros. Então, ele é pequenininho. Bem pequenininho. 42 dias depois que eu fiz a cirurgia, ele já tinha 1,5 centímetros, tinha furado o meu estômago e tinha infeccionado outros espaços do meu corpo. Se eu demorasse mais 30 dias, talvez eu não estivesse hoje aqui. Denise, você sentiu o que? Nada. A única coisa que eu fiz foi dizer, eu quero gastar meu plano de saúde, que eu pago muito caro. Faça um exame aí, doutor. Eu sou o milagre de Deus. Eu tenho convicção disso. Então, essa cura... Isso. Essa cura foi uma coisa especial na sua vida. Eu aprendi com a Alessandra que Deus só dá coisas especiais para pessoas especiais. Amém.
Sim. E eu retribuo, hoje o que eu faço é retribuir ao universo o bem que o universo me deu, sabe? Então, quando você falou assim do Espírito Santo, agora para mim isso é muito forte, me toca em um lugar muito bacana, porque eu creio muito nisso. Por isso que eu não tenho, não meço esforços para atender as pessoas. Eu só tenho 2 seguidores na minha rede, eu só falo. Se você tiver 100 milhões, 1 mês, fale também. Né? Porque, como eu te disse, se uma pessoa que estiver nos ouvindo agora for tocada e melhorar a sua condição e sua vida, já valeu a pena. Já valeu a pena. E esse é o objetivo do podcast, é levar informação, conscientização e que as pessoas possam estar mudando de vida para melhor, né? Porque eu creio ainda no ser humano, eu tenho esperança. Eu também creio. Eu não desisto, não. Sou brasileira, não desisto nunca. Isso aí, né? A gente nasceu aqui. Obrigada, Tenente Carlos. Pessoal, obrigada pela presença. Um beijo. Muito obrigado a todos.